Campeonato Brasileiro acabou. A gente viu um campeonato bem, eu diria, pouco maluco, exceto a última rodada na briga pelo rebaixamento. E, bem, a ideia desse vídeo aqui é avaliar a nossa participação no Campeonato Brasileiro e fazer uma espécie de último resumão da rodada. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos lá, acompanhei o Brasileirão como um todo. Esse ano assisti menos jogos do que gostaria, muito envolvido. O Fluminense está jogando muitos jogos e ainda joga, porque ainda vai jogar a reta final do campeonato da Copa do Brasil, né? Ainda bem. Né? Só Fluminense, Cruzeiro, Vasco, Corinthians e o Flamengo, que vai jogar o Mundial, ainda estão nessa reta final aí de jogos no final do ano. Mas, cara, o primeiro olhar que eu faço, cara, é um olhar de tabela, né? Você considerar que primeiro que o campeão já estava definido, o Flamengo acabou campeão, algumas coisas que vão chamando a atenção rapidamente na tabela, o Palmeiras terminando 3 pontos atrás, aí você vai falar, 3 pontos, olha só, aquele jogo, o Palmeiras não pode meter essa porque o Flamengo jogou com sub-20 contra um Mirassol completamente, né, também desfalcado e reserva, já nem aí pro campeonato, e empatou. Então não dá pra levar a sério esse resultado do Flamengo contra o Mirassol. O Palmeiras perdeu a partir do momento que perde os 2 confrontos diretos contra o Flamengo e que quando recebe Vitória, Santos e Fluminense, tropeça nos 3 jogos. Então, desculpa, não dá pra entrar nesse mérito. O Palmeiras perdeu porque foi pior que o Flamengo. Cruzeiro e Mirassol fizeram um campeonato bem sólido, tá? Os dois aqui com um campeonato bem sólido. Merecendo pra mim, o G4 ele é bem merecido, tá? Bem merecido, foram os 4 melhores times do campeonato, isso é um fato. E o Fluminense, cara, eu diria que se tem mais 3, 4 rodadas o Fluminense entrava nesse G4, porque também foi um time sólido. O que eu falo quando é time sólido? Olha isso daqui, ó. O Mirassol deixa eu ver aqui, na 11ª rodada, o Mirassol entra no G8 e ele não sai mais. Quer dizer, ele vai pra 9º, né? Mas assim, ele sobe ali, o top 10. Ele entra no G5 na 16ª rodada. E ele, no momento nenhum, ele cai da 5ª posição. Mas, então isso é um time sólido. Você vai ver o Cruzeiro, mesma coisa. O Cruzeiro entra no G4. O Cruzeiro entrou no G4, 6ª rodada. E de lá pra cá não saiu mais. Inclusive ficou em terceiro desde o segundo turno inteiro. Esses times foram sólidos. A gente também, cara. Só que a gente foi sólido numa outra parte do campeonato. A gente foi sólido na parte que não envolvia Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, que mereceram terminar na nossa frente. A gente foi sólido na parte que envolvia Fluminense, Botafogo, Bahia e até o São Paulo também. O Fluminense, a pior posição dele no Campeonato Brasileiro foi depois daquela sequência horrorosa que a gente teve, né, porque essa tabela considera os jogos antigos, tá? Que, tipo assim, Mirassol e Fluminense não foi a 13ª rodada de fato, né? Foi na prática ele foi lá na frente, mas aí a tabela considera certinho que esse jogo foi atrasado e tal. O cenário foi pior do que a gente imagina. A gente perdeu 5 seguidas. A gente perdeu pro Mirassol, que era o jogo atrasado, né? Perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Palmeiras e perdeu pro São Paulo. Nesse momento a gente foi pra 9º. Essa pior tabela, né? Desconsiderando a primeira rodada, né? Que aí se você venceu ou perdeu, você tá na primeira ou na última posição. Então assim, a gente subiu. Na 2ª rodada a gente estava no G9. Ou se quiser voltar aqui, na 22ª rodada a gente entrou no G8. E não saiu mais. E perceba que a gente não cai posição. Ó. Desde aquela sequência que a gente teve do jogo contra o Palmeiras, a gente caiu a posição ali no jogo contra o Red Bull. E dali pra frente, desde a 21ª rodada, dá pra dizer que o segundo turno inteiro, o Fluminense só subiu de posição. Ou ele ficava na mesma posição, ou ele caía uma, mas não voltava mais para a 8ª posição. O Fluminense não voltou para a 8ª posição desde a 24ª rodada. Então, assim, é um campeonato sólido, gente. Isso aqui é uma linha muito sólida. Era um campeonato talvez de G5, de G4. Era um campeonato para brigar com Mirassol e Cruzeiro até o Mundial, mas a tabela era mais fácil. Depois do Mundial juntou com tabelas mais difíceis de Copa. Então o nosso Brasileirão foi sólido. E aqui eu faço um ponto, tá? Aqui eu faço um acréscimo. Quando eu olho o Botafogo e olho o Bahia, a gente vê gráficos muito parecidos, né? Percebam aqui só, o Botafogo também. O Botafogo foi G7. Desde que o Botafogo subiu para a 7ª posição, na 13ª rodada, ou pode botar aqui a 10ª rodada, o Botafogo não saiu do G8 também. O tempo inteiro, a pior posição foi 7ª. O Bahia, a mesma coisa. Desde que o Bahia
Na sexta rodada ganhou o Palmeiras fora de casa. Sexta rodada, gente. O Bahia não saiu mais do G8. Tá vendo como é que foi sólido? Só que o Bahia foi sólido na parte mais alta. Qual que é a grande diferença? A reta final de Bahia e de Botafogo, eles estão em queda ou em oscilação. A reta final do Fluminense é uma reta final total de ascensão. O que eu quero dizer com isso? O nosso Brasileirão, ele foi um Brasileirão ao qual do Botafogo e do Bahia. Foi esse o Brasileirão que a gente fez, não é à toa que são 4 pontos. A diferença entre Fluminense e Bahia era 1 ponto até a última rodada. Só que qual que é a diferença? Sprint final com o Zubeldia. A verdade é que o Fluminense do Renato Gaúcho iria pegar um G7. A meta do Fluminense antes do início do campeonato, e acabando a Copa do Brasil eu devo gravar um vídeo sobre isso, a meta orçamentária, que normalmente é, eu vou montar um time que se eu fizer isso daqui ele vai se pagar. A meta do Fluminense era o G6. Ou seja, basicamente ir para a Libertadores, né? Estar na Libertadores. O Flamengo foi campeão da Libertadores, abriu um G7. Então assim, o Fluminense do Renato Gaúcho, com essa missão na mão, ele iria, tá? O Fluminense do Renato Gaúcho iria para a Libertadores. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tá? O Fluminense do Renato Gaúcho não estaria abaixo do São Paulo na tabela de classificação. São Paulo que é um time que, subiu e que o máximo que conseguiu no Brasileirão foi 7º. Vocês têm noção disso? Que o máximo que o São Paulo conseguiu foi 7º no Brasileirão? Por quê? Porque ele não penetrou. Lá ele aqui agora não penetrou nesse grupo aqui. Esse grupo aqui bloqueou Bahia, Botafogo, Fluminense, Mirassol, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. O Fluminense do Renato ia ficar no G7. O Fluminense do Zubeldia bota a gente direto na Libertadores. Garante direto na Libertadores. E se tivesse um pouquinho mais de tempo, talvez brigasse aí por uma vaga no G4. Não que mudasse muita coisa, né? Efetivamente. Então, ficam os méritos aqui ao Renato, de fato, porque vale destacar que quando o Renato entrega o Fluminense pro Zubeldia, é aqui, É aqui, entre esses dois jogos. Entrega em 8º, a estreia do Zubeldia ele ganha e vai pra 7º. O último jogo do Renato no comando é uma vitória, contra a Vitória, e ele sai por conta da eliminação na Sul-Americana, que é uma outra questão. Tô falando aqui de Brasileirão. Então acho que é justo fazer esse ponto aqui. O Fluminense do Renato iria ser G7. O Fluminense do Zubeldia é G5. Essa é a grande diferença nessa temporada. E aí assim, cara, quando a gente dá uma olhada, como eu falei, por incrível que pareça, o São Paulo ainda pode ir pra Libertadores, né? Se Fluminense ou Cruzeiro forem campeões da Copa do Brasil, abre uma vaga aqui de pré-Libertadores pro São Paulo e bota o Botafogo na fase de grupos direto. O São Paulo ir pra Libertadores é assim, é uma cinte, né? São Paulo vai pra essa pré-Libertadores, provavelmente vai ser eliminado. Mas olhando São Paulo, olhando o Grêmio, olhando o Red Bull, que foi um meio do Brasileirão do Red Bull, gente. Olha isso, o Red Bull é terceiro na 13ª rodada e o Red Bull bate na 14ª posição na 31ª. É só derrota, é meses sem ganhar. Olha o que foi o Brasileirão do Grêmio, gente. Um Brasileirão que a melhor posição foi 10º. O Grêmio passa da 10ª posição, tirando a primeira rodada, o Grêmio só passa da 10ª posição na última rodada. É o campeonato inteiro, ou como porteiro da primeira página, ou na segunda página da tabela. E aí eu não vou nem falar do Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro que na última rodada ganhou um fio de esperança ali com esse 5-0 no VAR. Mas assim, no geral, o São Paulo ainda é o melhor time. E aí eu acho que aqui vem um bolo de nada, tá? Que é esse meio do campeonato do São Paulo, Grêmio, Red Bull, Atlético Mineiro. O Santos termina em 12º, vai a Sula, né? E olha o Brasileirão do Santos também. A melhor posição na tabela do Santos foi 10º. Terminou em 13º com uma boa arrancada final. O Santos fez 9 em 9, né? 9 pontos em 9 possíveis e ainda meteu 9 gols, né? 3 vitórias por 3-0. O Vojvoda escapa, né? O Vojvoda escapou. O Corinthians, água de salsicha total no campeonato. Na última rodada, ainda consegue empatar com o Juventude já rebaixado em casa. Não ganhou nenhuma das últimas 4. Perdeu a chance de brigar com o São Paulo. 4 pontinhos só que ficaram de diferença, né? Você pega os resultados finais do Corinthians. Perder pro Cruzeiro, beleza. Empatar com o Botafogo, vai lá. Mas perder pro Corinthians, empatar com o Juventude. Os 4 pontinhos que o Corinthians precisava, os 5 pontinhos que ele precisava pra ficar na frente de São Paulo, ficaram ali. O Vasco, cara, eu acho que termina o Brasileirão. O gráfico aí tá muito, muito bem desenhado mesmo pro Vasco.
Uma empolgação com 2 vitórias em 3 jogos. As vitórias são contra Santos e Sport, times que brigaram e que habitaram a zona de rebaixamento até o final. E aí despenca. Vive um Brasileirão de fase de parte de baixo. Faltando 12, 13 rodadas para acabar o Brasileirão. Tem uma sequência muito até mais resultado do que de futebol, né? O 4-3 no Vitória, com um a mais. Uma vitória por 2-0 contra o Fortaleza, em que o seu goleiro foi o melhor em campo. Uma vitória por 2-0 contra o Fluminense, onde de fato foram melhores, mas é um gol desviado, um frango do goleiro e um time que não queria jogar. E depois uma vitória contra o Red Bull Bragantino, esse aqui eu não vi o jogo, então não tem como falar. Iludiram. Olha a barriga aqui, ó. 4 vitórias seguidas e termina o campeonato com 4, 5, 6, 7 derrotas e uma vitória. E venceu só o Inter. Eu falei. Esse 5-1 diz mais sobre o Inter do que sobre o Vasco. Acho que o campeonato do Vasco terminar em 14º é muito mais a realidade do que foi o campeonato deles, do que se terminasse na parte de cima da tabela. É o nosso adversário agora na Copa do Brasil, tá? E eu vou gravar um vídeo sobre isso pra essa segunda-feira. Meu amigo, a coletiva do Diniz deu confusão e o 5-0 tá ecoando. Eles vêm em crise, tá? E assim, normalmente eu até falaria, nossa, isso é perigoso. Pode até ser perigoso. Mas a verdade é que com o Diniz, normalmente essa espiral é negativa. E aqui, cara, a galera que escapou. A galera que foi rebaixada e escapou. O Vitória esteve rebaixado, né? Olha isso. A melhor posição do Vitória no campeonato inteiro foi 14º. Vitória, desde a 16ª rodada, o Vitória está na zona de rebaixamento. É mais de um turno inteiro. Pode ganhar, não sai. Pode empatar, não sai. Na última rodada, ganhou. Conseguiu 3 vitórias e um empate na sequência final. E esse empate contra o Palmeiras. Não foi a sequência bem final e tal, porque esse empate foi jogado antes, mas enfim. E escapou o Vitória. Apesar de ser tomado 4-0 na última rodada contra o Red Bull, né? Porque inverteram as rodadas, mas enfim. Jair Adventures, né? Quando assumiu, o Vitória estava em 17º. E ele entregou o Vitória em 15º. Escapa o Vitória. Acho que entender a parte de baixo da tabela é uma coisa que Vitória e Internacional fizeram. Por isso escaparam. O Internacional demorou para aceitar. Só foi entender na hora que, apesar de ter passado o campeonato inteiro fora do Z4, aí quando toma 5 do Vasco, entende. Contrato Abelão. Tomou 3 do São Paulo, ganhou do Red Bull, só precisava disso contando com outros resultados e escapou. O Vitória vai buscar Jair Ventura. O Juventude foi buscar Thiago Carpini e foi rebaixado. O Sport foi fazer as contratações criativas e faz, pra mim, o pior campeonato brasileiro dos pontos corridos, tá? Porque o América de Natal você ainda aceita um pouco fazer isso. Um Chapecoense ainda aceita um pouco. Um Sport não dá pra aceitar não, irmão. Sport é campeão brasileiro, pô. Olha isso, cara. Que campeonatinho merda. O Fortaleza e o Ceará, eu acho que faltou pro Fortaleza, apesar da boa sequência final do Palermo, faltou uma reação um pouco mais rápida do Fortaleza. Quando eles saem de Vojvoda pra Renato Paiva, né, Fortaleza que chegou a liderar, né, quando ganhou a gente na primeira rodada. Quando eles ficam com o Renato Paiva, o Renato Paiva conseguiu, eu vi um tweet muito bom, que assim, o Renato Paiva conseguiu com o Botafogo, né, que ele tem aqui parte desse elenco do Botafogo na mão dele, né. O Renato Paiva conseguiu tirar o Botafogo da vaga direta, porque talvez com outro treinador ele teria pelo menos 2 pontinhos a mais, e conseguiu rebaixar o Fortaleza. Porque o Palermo vai bem, o Palermo pontua, né? Mas a gente tá falando de um campeonato que na 12ª rodada o Fortaleza chegou à 18ª posição, ou, né, na 11ª, que ele entrou no Z4, e ele não saiu mais. Aliás, saiu na penúltima, pra morrer na última perdendo pro Botafogo. O Fortaleza até conseguiu algo que parecia milagroso, né? Vencendo, arrancada, mas rebaixado o Fortaleza, que ano passado fez 70 pontos, gente. 70. E o Vojvoda escapou o Santos, né? E o Vojvoda salvou o Santos. O Fortaleza, só pra vocês terem noção, o Fortaleza tá na Série A desde 2019, campanhas épicas, detém, no ano passado, a melhor campanha de um time fora do G12 na história dos pontos corridos de 20 clubes. Teve o Atlético Paranaense antes, lá em 2004, né? Mas de 20 clubes, a melhor campanha de um time que não é do G12 é a do Fortaleza. 70 pontos. Caiu. E o Ceará, eu acho que faltou tato pra reta final, cara. Vai martelar o jogo contra o Internacional.
Fortaleza, o Ceará chega na 33ª rodada sabendo que na reta final pegava Mirassol, quarto colocado, Cruzeiro, terceiro colocado, Flamengo, segundo, Palmeiras, primeiro. Ou seja, era só ganhar do Inter em casa. Empatar que fosse. O Vina é expulso com 5 minutos. Era só ganhar do Bahia. Cadê? Foi do Bahia o jogo do Ceará, que eu reclamo muito que o Vina perde um gol. Cara a cara. Do Botafogo, acho, talvez. Enfim, não lembro agora de cabeça, não. O Vina perde um gol cara a cara. Não tô dizendo que é culpa do Vina, não. Mas acho que faltou tato pro Ceará entender o que, né, não dá pra brincar em reta final. Ele brincou, no final das contas, caiu. O Ceará passou o campeonato inteiro fora do Z4. Inteiro. A pior posição do Ceará tinha sido justamente a 14ª posição na antepenúltima rodada. Fechou na zona de rebaixamento. Campeonato muito diferente, cara, que fecha com Caio Jorge sendo artilheiro, 21 gols, justo. Já tinha ido muito bem no Santos, foi lá pra fora, bateu e voltou. Achei estranho a Arrascaeta com 18 gols, cara. A média de jogos da Arrascaeta foi muito grande nesse campeonato, né? Normalmente não tem esse número assim alto de 33. E curioso, 2 atacantes do Vasco, tá? Verratti e Ryan aqui no topo, né, da artilharia, aqui no top 5, junto com o Vitor Roque do Palmeiras. O Reinaldo, lateral esquerdo, é meio que uma espécie de Gabriel, né? De 2005 do Fluminense. E aí a maluquice é que assim, a gente só vai ver um artilheiro do Fluminense com o Germancano em 12º com 6 gols. E que não faz um gol no Brasileirão desde, acho que o 3x3 contra o Bahia, se eu não tô enganado. Ah, não, desde o jogo contra o Botafogo, a estreia do Zubeldia. Assistências a se destacar. O Arrascaeta quase o dobro do segundo. 14 assistências, uma doideira. E a se destacar Kevin Serna, que é o que mais deu assistência do Fluminense, 6 assistências no campeonato. É isso, cara. Eu acho que a lição que a gente fica é que, assim, eu lembro da gente discutir muito isso em 2020. O Fluminense não tem que comemorar a 5ª posição. Eu acho que isso é pouco para um time que é tetracampeão brasileiro. Mas eu acho que a gente precisa reconhecer quando a gente faz uma boa campanha. São coisas diferentes. A gente deu um passo pra frente, depois de ter dado 2 pra trás. A gente vinha numa caminhada 2020, 2021, 2022, 2023. Vinha numa caminhada no Brasileirão que era uma caminhada, se não é de subida, solidez. Libertadores era sempre garantido. 2024 são passos que a gente dá pra trás. Mas esses passos, no final das contas, não tiveram efeito sobre esse ano. E isso acho que foi o essencial. E aí eu até peguei uma frase aqui que um perfil do Bahia postou, que eu achei interessante, que cabe um pouquinho pra ele, cabe bastante pra ele, mas cabe um pouquinho pra gente. Se cada passo de avanço é recebido com queixa, o único troféu será a eterna frustração. Eu não sei de quem é essa frase, ele botou entre aspas, mas enfim. Fato é que, se eu vier pra cá dizer que eu só tô feliz quando a gente conquistar a taça do Brasileirão, eu vou viver numa eterna infelicidade. Então eu sei reconhecer quando o Fluminense faz uma boa campanha. E esse ano foi uma boa campanha do Fluminense. Ah, Gabriel, mas financeiramente o Mirassol ganha menos do que a gente e fez uma campanha melhor. Pois é. Assim como a gente gasta menos do que o Botafogo, provavelmente menos do que o Bahia também, mas tá na mesma faixa, estamos nas mesmas posições. Assim como a gente provavelmente nessa temporada gastamos no elenco, pra montar esse elenco, menos que o Atlético Mineiro, estamos na frente. Com certeza gastamos menos do que o São Paulo, estamos na frente. Assim como gastamos bem menos do que o Flamengo, estamos atrás. Enfim, o futebol não se define só com dinheiro, mas a realidade é que vamos pra Libertadores direto, e eu considero que isso foi um campeonato bom. Copa do Brasil? Aí é título. Aí tem que ser título. Tamo junto, se inscreve, deixa o like. Um resuminho, né, do Brasileirão. Uma pena, né? Rival campeão, mas o olhar segue o mesmo acerca do Fluminense. Se inscreve, deixa o like, tamo junto, até a próxima, valeu.